Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. A vida amorosa não é um mar de rosas para quase ninguém, não é? Normalmente, até mesmo os casais bem casados, que hoje estão felizes, estão muito bem, navegaram aí águas turbulentas, tiveram dificuldades, tiveram de aprender, muitas vezes com erros, para chegarem onde estão. E aqueles que nunca conseguiram formar um casamento, aqueles que estão com um casamento turbulento, muito mais. O problema é que eles ainda não aprenderam como resolver os problemas. Mas a Escola do Amor está aqui para ajudar, para orientar. E nós vamos conhecer hoje um casal que está aqui com a gente, o Eduardo e a Geni, que vão contar um pouquinho aí das suas, digamos, dos seus quase afogamentos, né? Nesse mar aí de turbulência, a vida amorosa. Hoje eles estão casados há 2 anos e meio, se conheceram através do aplicativo Quero Te Conhecer também, mas antes de se conhecerem, estarem hoje casados e bem casados, eles tiveram muitos problemas. Começando com você, Geni, você estava me contando que você teve uma decepção. Aliás, você teve um namoro antes de se converter, sim, né? Senhor. E depois você, na igreja, teve um namoro também que não deu certo. Sim, senhor. Mas você tinha um sonho, que era de se casar com o seu primeiro namorado. Sim, senhor. E quando esse namoro na igreja não deu certo, você se fechou. Completamente. Fiquei desiludida. Eu não queria mais saber de relacionamento, não queria mais saber de conhecer ninguém. Eu queria que Deus me abençoasse, mas que Deus fizesse por mim o que era para eu fazer, né? Então eu fiquei anos fechada. Anos. Esperando Deus fazer alguma coisa. Fechada quer dizer deixando de fazer qualquer coisa para tentar encontrar alguém. Eu não gostava nem de ir na terapia, eu não gostava de ouvir músicas de amor. Porque eu estava sozinha, desiludida, então aquilo, eu estava machucada, né? Ferida. Uhum. Então eu não gostava nem de ouvir falar das músicas da terapia. O que é que te machucou mais nessa... Eu não sei se foi o relacionamento, ou o fim do relacionamento, como terminou, ou se foi o sonho que você não conseguiu realizar. O que te machucou mais com essa experiência? Como eu cheguei na igreja devido à vida sentimental, eu já tinha cicatrizes não curadas de situações que eu vivi e que eu sempre fui descartada. Quando eu entrei na igreja, eu entrei com o sonho de que eu ia me casar e ser feliz. Quando eu namorei e aquele relacionamento não deu certo, eu me decepcionei comigo mesma, só que naquele momento eu não entendia. Então, o processo era liberar para mim mesmo o perdão, porque eu não entendia, eu me fechei, né? Porque mais uma vez eu me decepcionei, eu não entendi e ali eu me fechei para relacionamento. Você se decepcionou com você mesma? Em que sentido, assim? De não entender por que não tinha dado certo. Quer dizer, o que aconteceu lá fora, no mundo, aconteceu também dentro da igreja. Sim, senhor. Com você. Então, quer dizer, poxa, e agora? Qual a esperança que eu tenho? Mais ou menos sim, isso, senhor. né? Sim, senhor. Você ficou com, não digo mágoa, talvez seja uma palavra muito forte, mas você ficou chateada com Deus, decepcionada porque Deus não te abençoou? Não, eu me apeguei a Deus. E eu queria que Deus fizesse por mim aquilo que era para eu fazer. O tempo passou e eu percebi que eu não tinha me perdoado, né? Porque eu me culpava, eu achava que quem tinha errado era eu, que poderia ter dado certo, né? Mas não era para mim, não era aquele momento e eu não entendi. Eu fui entender anos depois, né? Vindo para as palestras. Mas naquele momento eu não entendia. Eu achava que mais uma vez eu tinha me decepcionado e que para mim não ia dar certo nada, ninguém, né? E que eu achava muito difícil até mesmo, poxa, se eu não namorei e não deu certo, como que vai ser? Né? Como que vai ser eu encontrar um homem de Deus? Primeiro que eu não encontro, né? Eu sou encontrada. Então eu tinha que esperar e assim eu me fechei. Quando você disse que se decepcionou com você mesma, você se culpava de quê? Eu me culpava eu achava que eu tinha errado naquele relacionamento, porque ele terminou comigo exatamente por algo que eu falei. E eu achei que eu não devia ter feito aquilo. Não devia ter agido e fiquei achando que Deus ia mudar a minha situação. Quando quem precisava mudar era eu. Né? Mas naquele tempo eu não entendi. Eu simplesmente fiquei como Jó,
sentada, prostrada, e ali eu fiquei. E Então o você tempo ficou passou. carregando isso, Sim, sim. né? Você disse que antes de se converter, você tinha aquela síndrome do patinho feio. Sim, senhor, tinha. Tinha. Parece que todo mundo que eu gostava da minha amiga. Era só eu gostar dele que ele gostava da amiga que estava andando comigo. Então, Aham. e quem gostava de mim, eu não gostava. Aham. Então, para mim, nada dava certo. Né? Aí eu cheguei na igreja com a esperança de que ia dar certo, e não deu. Aham. Aí eu fiquei frustrada. Fiquei sentimentalmente abalada, né? Deixei o sentimento mandar em mim. É porque parece uma bobagem, né? Mas isso vai acontecendo uma vez, duas, três. A pessoa realmente fica traumatizada. Ela fica pensando, o que é de errado comigo? Não é? Quando, na verdade, às vezes só precisa trocar de amiga. Sim, senhor. Eu entendi isso depois. Só precisa trocar de amiga. Sim, senhor. Ah, meu pai. Bom, aí você demorou um tempo para você vencer isso, essa dor que ficou. E, como você falou, você nem gostava de ouvir falar terapia do amor. Não gostava. Músicas românticas, músicas da terapia do amor, você não conseguia nem Não ouvir. gostava de cantar. Eu ia pra terapia, mas eu não gostava de cantar aquelas músicas. Uhum. Porque eu tava sozinha, né? Machucada. Não gostava. Nas palestras, quando eu vim para as palestras, eu comecei a me identificar com os testemunhos do senhor, da dona Cristiane. Eu comecei a ver um pouco de mim ali em algumas palavras. E ali eu fui me enxergando por dentro. Ali eu vi... Porque até então eu achava, nossa, eu tenho que mudar por fora. Uhum. Só que não era por fora, era por dentro. E ali eu fui percebendo que eu precisava mudar o meu eu, o meu jeito, as minhas atitudes, né? Mas não para os outros, para mim mesma. Né? E ali eu fui me curando. O que fez você mudar de ideia e definir que você viria participar das palestras? Olha, foi a idade. A idade. É uma Porque boa... eu fui É chegando... um bom incentivo. Foi chegando a 33, 34, porque chega a 30 anos, a idade é mais difícil. Uhum. Ali, chegou até vir um rapaz do mundo com 30 anos. Eu falei, não, tô feio a Deus até hoje. Não, eu quero glorificar o Senhor Jesus, não quero. Porque dá 30 anos a gente se sente velha, né? A gente se sente que... Aí deu 33, falei, não, tá passando o tempo. Então, a idade... Aí eu comecei a despertar, falei, olha, já ia passar 7 anos que eu tava com o coração fechado, com 35. Eu falei, 7 anos vai chegar e 7 anos não vai passar. Uhum. Ali eu comecei a vir para as palestras. E comecei a buscar. Você entendeu que não adiantava ficar esperando no Senhor. Não. Não é? Isso. Você esperou Sim, muito senhor. tempo. Sim, senhor. Não dava mais para Aí esperar. você entendeu, não tem, esse negócio não é esperar, não. Esse negócio é agir mesmo. Sim, senhor. Foi isso mesmo. E nas palestras a gente ia recebendo a orientação, aí ali os olhos foi se abrindo, né? Realmente, muita gente comete esse erro, né? Se converte e tem essa ideia, não, Deus vai me trazer, Deus vai fazer tudo. Eu só preciso ir à igreja, ser um bom cristão, uma boa cristã, e Deus vai fazer tudo. Ele vai me trazer a pessoa. Um dia eu vou abrir a porta da minha casa, um dia eu vou colocar os pés na igreja, vou olhar uma pessoa e vai bater aquele frio na barriga, as borboletas vão voar, não é? O sol vai brilhar mais, tudo bem. Eu vou saber quando é aquela pessoa. E não é assim que acontece, infelizmente. O seu caso, Eduardo, foi um pouquinho diferente. Você chegou a se casar. Cheguei. Você estava casado, esse casamento, porém, acabou por causa de uma traição. Isso mesmo. Isso mesmo. Você tentou lutar ou você logo desistiu após a traição? Não, tentamos lutar. Ensaiamos uma volta, né? Inclusive, eu e ela, a gente participou um tempo da terapia do amor, né? Uhum. Mas ela, por si só, preferiu não seguir. Ela falou assim, não, isso não é pra mim. Uhum. Né? Não é pra mim, eu não quero, né? E eu ali desabei. Desabou como assim? Quando acabou o casamento? Quando acabou o casamento. Desabei. O que quer dizer isso? Perdi tudo. Meu chão se abriu, né? Eu caí quase que em depressão. Comecei a conversar com a depressão, né? Porque ali eu era trabalho, choro, igreja
trabalho, choro e igreja. Eu só sabia fazer isso. O que é conversar com a depressão? Assim, quando você está nessa situação, você não encontra uma saída. Você não encontrava, tipo, parece que as portas elas se fecham, né? E eu ali, eu vivia em 4 paredes, porque quando eu me divorciei, eu perdi o casamento, né, em si, eu fiquei só com uma cama, um colchão que não era meu e sabe aquelas banheiras onde que só tinha só a roupa? Eu fiquei assim, desse jeito. Quebrado financeiramente, Também emocionalmente. Isso, desempregado. Tava na época. Perdi tudo. E principalmente no interior, né? Porque dinheiro a gente trabalha e ganha de novo, mas o interior, a sensação de fracasso, que é o que poucos falam, não é? Hoje se romantiza muito o divórcio, não é? Isso. Nós vemos muitas celebridades, subcelebridades, pessoas vão às redes sociais e aí quando se separam, colocam lá uma postagem bonita, um ciclo que se encerrou, né? Fica uma linda amizade, sempre vamos nos amar e tal e tal. Romantizam o fim do relacionamento, mas a verdade é que a coisa é muito difícil. A sensação de fracasso, a sensação de ter sido trocado, como no caso da traição, ter sido traído, trocado, quer dizer, eu não fui suficiente. O que essa pessoa encontrou em outra, precisou procurar em outra que não teve em mim? A questão da pessoa da fé, que é da fé, ela diz assim, poxa, Deus odeia o divórcio. E agora eu vou divorciar? Não é? Isso mesmo. Quer dizer, uma situação que a pessoa não espera nunca. Como no seu caso, para você foi diferente, mas igualmente dolorido, porque houve uma decepção também do que você esperava. E você, eu imagino, nunca imaginava terminar o seu casamento divorciado. Nunca. Isso pra mim não existia, porque na comunidade onde que a gente via, na rua que a gente era casal modelo. Casal modelo. E quando isso aconteceu, o pessoal olhava pra mim assim e falava, apontava o dedo. Eu me sentia dessa forma. Você realmente virou, como ela disse, o Jó, né? O Jó. Coitado dele, olha lá. Isso mesmo. Saí assim. Até então eu tive que sair do bairro que eu tava e morar com a minha tia, porque eu não aguentava. Muito difícil. Bom, a gente vai saber como foi que os dois se curaram e restauraram a vida amorosa para hoje estarem bem e casados. Você vai acompanhar essa história daqui a pouco. Vamos a uma pausa e a gente já volta aqui para conversar com a Geni e com o Eduardo. Como foi que eles se conheceram, como que eles se encontraram, como foi essa reconstrução da vida amorosa depois dos pedacinhos estarem todos pelo chão. Você que está aí, nos acompanhando agora, e você está assim, pegando os pedaços, você que está aí conversando com a depressão, você que está aí com a música de sofrência na sua playlist, ouvindo, é só tocar aquela música que você chora, é só tocar aquela música que você enche a cara, não é? Você fica logo pensando em buscar a rede social da pessoa, ver como é que ela está, e quando você vê uma foto dela aparentemente feliz, aí que fica pior mesmo, não é? Presta atenção que a gente já vai voltar aqui para falar com o Eduardo e com a Geni. Não saia daí. Um relacionamento ruim. Ambos não aguentam mais o clima da relação. E se houvesse um meio de dar um reset na vida amorosa? Dê o primeiro passo, mesmo se o outro não coopera, e reinicie o seu relacionamento. Nesta quinta, às 20 horas, Terapia do Amor, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Uma das principais lições, uma das principais verdades sobre a vida amorosa é a seguinte: que aquelas pessoas, aqueles casais que você conhece, que você vê, que são de fato, de verdade, não estou falando dos casais fakes, não. Casal celebridade que posta uma frase romântica hoje e amanhã uma postagem de separação. Não.
Aqueles casais verdadeiramente felizes, o que eles tiveram de fazer foi trabalhar no relacionamento, construir isso. Isso não caiu do céu, não foi sorte, foi construção. O que Cristiane e eu temos, o nosso casamento, não foi e não é sorte, é construção. Por tudo que nós tínhamos para dar certo, nós estávamos dando errado. Por quê? Porque não sabíamos, estávamos na ignorância, éramos ignorantes, analfabetos do amor. E o que não falta nesse mundo é gente analfabeta no amor. Por isso a gente está aqui na Escola do Amor Inteligente, para ensinar esse amor que pensa, que raciocina e que mostra para você que se você quer uma vida amorosa feliz, você não precisa dizer assim, eu não dei sorte, eu não dou sorte para essas coisas. Não tem nada a ver com sorte, graças a Deus que não tem nada a ver com sorte. O que tem a ver é com trabalho, com empenho. O tempo vai passar de qualquer forma. Se você fizer as coisas erradas, vai dar errado. Se você fizer as coisas certas, vai dar certo. Então, se você faz o certo, você constrói e tem um relacionamento feliz. Que é o caso aqui da Geni e do Eduardo, não é? Vocês contaram anteriormente como que vocês foram infelizes, não é? A Geni decepcionada com o relacionamento que ela teve até mesmo dentro da igreja e depois ela se fechou porque ela sonhava que ia casar com o primeiro namorado, não aconteceu, aí ela pensou assim, bom, agora não vou fazer mais nada, Deus é que vai ter que fazer tudo. Aí passaram quantos anos nessa espera? Quase 7. Quase 7 anos. 7 anos esperando até que ela descobriu que Deus não tem uma agência de relacionamentos e que ele não está fazendo o trabalho que a gente tem que fazer. Ele está orientando e abençoando as nossas atitudes, não é? Então, ela finalmente decidiu que vinha para a terapia do amor começar a trabalhar na sua vida amorosa. Foi isso que você fez. Sim, senhor bispo. E aí você começou a aprender e fazer o quê? O que a terapia do amor fez por você inicialmente? A palestra ela me ajudou, né, a entender o problema que eu tinha dentro de mim, né, que eu precisava curar aqui dentro. Eu tinha, sim, cicatrizes profundas, né, que eu não entendia, cicatrizes que vinham desde a adolescência, né, devido a eu ser descartada. Então, ali eu entendi que eu precisava me curar, eu precisava verificar o que tinha dentro de mim, que precisava ser mudado, né? Que não era o problema, não estava fora, estava dentro, né? E eu precisava entender como que eu era. E ali eu me identificava nas palestras, né? Era uma palavra, né? Um testemunho, que eu via que outras pessoas... Eu achava que era só eu, era só comigo, só eu vivia assim. E nos testemunhos eu comecei a perceber que outras pessoas também viviam, tinham os mesmos problemas maiores e superaram. E ali eu fui me identificando e vendo que era possível sair da situação que eu estava, né? Porque parece simples, mas para a gente que está lá dentro não é. O que você acabou de falar mostra o que a gente sempre avisa aqui, que é a terapia do amor não é para você chegar e arrumar namorado. A maioria das pessoas chegam na terapia do amor e primeiro precisam se arrumar. Não é se arrumar com a roupa, não. É se arrumar por dentro, porque estão todas bagunçadas, estão traumatizadas, quebradas, machucadas e precisam curar o que está aqui dentro, colocar as coisas no lugar, colocar um fundamento, um alicerce aí sólido para depois começar a construir, não é? É mais ou menos assim, a pessoa chega com o saldo emocional no vermelho. Para chegar no zero, precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo. Você não chega na terapia do amor, já estou pronto para arrumar namorado. Não, normalmente chega com o saldo negativo. Aí vai trabalhando para ir eliminando essa dívida emocional, né? Sim, senhor. E aí você ficou bem. Sim, sim. Cheguei ao ponto de falar assim, olha, quem gostar de mim vai gostar de mim do jeito que eu sou, mas eu já estava bem por dentro, né? E a idade foi chegando e eu fui pensando assim, deixa Deus abençoar, porque vai chegar uma hora que Deus vai olhar para mim. Então eu ficava feliz cada vez que eu via alguém sendo abençoado, porque eu tinha certeza que ia chegar a minha vez. Muito importante isso, não ficar com inveja de quem está sendo abençoado, mas feliz, não é? Sim, eu tinha certeza. Eu falei, é bom que a fila anda, porque uma hora vai chegar na minha vez. Eu falei, eu quero que ande mesmo. Outra forma, olha só como muda a forma de pensar, né? Aí você teve resistência de entrar no aplicativo? Queria te conhecer ou não? Não. Porque quando eu ouvi falar, o aplicativo ainda não estava liberado.
Eu fui até o pastor e perguntei. O pastor riu para mim e falou, não, aplicativo ainda não. Aí eu disse, senhor pastor, mas quando tiver liberado, eu estou aqui. Você já estava na fila. Já estava na fé, porque eu fé. achava muito difícil encontrar alguém. E eu sou muito desconfiada, eu precisava ver antes. Precisava ver e ser vista sem ninguém me ver. Então eu vi uma oportunidade. Tanto que quando o pastor falou, eu falei, eu quero. E eu não fiquei muito tempo, não. Quanto tempo? Ai, não foi meses. Foi muito rápido. Você porque... entrou, foi uma das primeiras, então, Sim, no aplicativo. Sim, senhor. E aí, bom, você já estava lá, com certeza, porque ela te encontrou estava lá, Eduardo. Mas você veio para as palestras para se curar também. Você precisou curar dessa tragédia aí do divórcio que você passou. Isso mesmo, como o senhor pontuou. Eu não vim procurando ninguém. Eu vim realmente para me curar. Curar mesmo. Para depois eu ter alguém. Porque Deus, ele já havia me abençoado em tudo. Em tudo que o senhor imaginar, Deus já havia me abençoado. Né? Depois de ter perdido tudo, o relacionamento, tudo. E ali eu cheguei. Agora sim. Aí eu fui, mergulhei mesmo. Falei, não, por enquanto eu não quero ninguém. Eu vim para realmente aprender. Até então minha mãe olhava assim para mim e ela ia comigo. Ia eu e minha mãe. Pegava o carro, chegava lá, tava eu e ela. O pastor olhava assim, eu falei, é minha mãe. Ela ia comigo. Ela me acompanhou, né, no sofrimento e me acompanhou até o dia da minha vitória. A sua reconstrução. Isso. E você passaram 4 anos depois do seu divórcio. Isso mesmo. Para você depois ficar bem, se curou. Isso. E aí você entrou no aplicativo, teve resistência ou você logo abraçou a ideia também? Não, eu já, sabe, será que tem essa pessoa que eu realmente idealizei ali, que eu pedi a Deus? Aí eu falei pra minha mãe, minha mãe, não tem. Minha mãe falou, olha, pensa direitinho que tem. Procura. Aí eu falei, se tiver o caso. Falei pra ela, se tiver o caso, você me dá a sua palavra? Eu falei, você tem a minha palavra. Porque a única coisa que tem é só a palavra. Aí ela falou, então tá bom, essa pessoa vai surgir. Procura direitinho. Aí foi aonde eu dei um match, aí de primeira, nada. Aí eu fui discutir e dei outro. Quando deu, aí abriu. Você tinha dado um match na Geni e depois ela inicialmente não tinha correspondido e depois correspondeu. Isso. Eu tava conversando com outro rapaz, né? Aí eu não... tem que ser fiel na palavra, né? Se eu tô conversando, eu não vou olhar pro lado. Aí eu ouvi, não vou dizer que eu não vi, eu vi que alguém curtiu. Né? Achei até interessante, mas eu falei, eu não posso. Eu tô conversando com outra pessoa. Quando a pessoa não deu certo, aquela conversa, aí eu lembrei dele. Aí eu fui lá e curti, só que aí não tinha mais curtida. Agora já foi. Até que abriu. Quando abriu, eu nem esperei. Ele já tinha falado da outra vez, eu não respondi. Dessa vez eu falei, oi. Depois disso, a gente nunca mais parou de se falar. Quer dizer, vocês foram fazendo a tarefa de casa, acompanhados pelos respectivos pastores. Você era da Zona Sul, da Zona São Sul. Paulo, e você era de Morato, Francisco Sim, Morato, região de Jundiaí. E, quer dizer, nunca teriam se encontrado não fosse pelo aplicativo, praticamente. Não. E aí, 1 ano e meio de namoro, noivado, casaram-se. Estão casados há 2 anos e meio. 2 anos e meio. E aí? Ah, muito bem. A gente não tem Maravilhoso. problema. A gente tem aquela coisinha de casal, de começo de relacionamento, né? Mas a gente não tem aquelas brigas. Não, desentendimento, né? Porque a cabeça é de um jeito, outra é de outro. Mas assim, a gente se entende desde o primeiro dia. É como se a gente já se conhecesse. Adaptação normal, que é normal, vocês são 2 pessoas maduras e, claro, trazem jeitos e trejeitos, né, da vida anterior e agora estão se adaptando, mas os 2 com o mesmo pensamento. Isso é importante. Você viu aí que a Geni falou um detalhe muito importante. Veja o tipo de pessoa que está ali no aplicativo Quero Te Conhecer. Eu estava falando com alguém, então não ia falar com outra pessoa ao mesmo tempo. Olha o caráter, olha o cuidado.
Não é? Você não encontra isso em outros aplicativos. Então, os dois estavam querendo a mesma coisa, alguém sério, alguém de caráter, de princípios, e eles foram onde? Foram para o Quero Te Conhecer. O Quero Te Conhecer é um aplicativo exclusivo para solteiros da terapia do amor. Se você é solteiro e você procura ao seu redor, você não encontra ninguém, você faz a terapia do amor, você está aprendendo a vida amorosa. Então, você vai se relacionar com uma pessoa, né? Imagina, uma pessoa que faz faculdade vai se relacionar com uma pessoa que é analfabeta. Nada contra o analfabeto, mas não vai encaixar. Não vai encaixar. Um está aqui em cima, outro está aqui embaixo. Então, na linguagem do amor, você não quer estar aqui em cima, lá na frente, aprendendo amor inteligente, aí você vai se relacionar com uma pessoa que você fala para ela assim, amor inteligente, ela o quê? O que você quer falar com isso? O que você quer dizer com isso? Não, você quer alguém que já sabe o que você está tratando. Então, Quero Te Conhecer é o aplicativo exclusivo para os solteiros da terapia do amor. Não é para qualquer um. Não é fácil entrar. Mas se você quiser, vá para a terapia do amor, fale com o casal responsável da palestra na sua localidade ou venha aqui ao Templo de Salomão, informe-se e, quem sabe, você vai ser um abençoado que vai receber o convite para entrar. Né? Isso, Tem que ser senhor. abençoado. Tem Para que encontrar um abençoado ou uma abençoada, tem que ser um abençoado primeiro. Tem que ser mesmo. Tá certo. Bom, Eduardo, Geni, muito obrigado pela história de vocês. Gostariam de acrescentar alguma coisa? Senhor. Sim, que todos os solteiros, divorciados aí, né, participem do aplicativo, é muito filtrado, não tem aquela bagunça, né, que muitos outros têm aí, tá bom? Fica a dica. É verdade. Eu conheci até uma obreira que ela não quer se relacionar mais. Ela Aham. tá com uma certa idade, ela não quer. Vale a pena, porque encontrar uma pessoa que é de Deus, que fala a mesma linguagem, que tá na fé com a gente, é unir forças, né? Porque na hora a gente é humano, pode ser que algum dia a gente não esteja muito bem, e a gente tem o outro que é da fé, que vai caminhar com a gente, que vai nos ajudar aí até o fim. Vale muito a pena. Infelizmente, muitos solteiros hoje estão tentando mudar o que Deus disse, né? Ele disse, não é bom que o homem viva só. Veja, Deus não disse que é impossível viver só. Não disse que é impossível. Você pode viver só. Seja o homem, seja a mulher. Ele só disse que não é bom. Né? É melhor viver É muito melhor. acompanhado. Bem acompanhado. Alguém vai dizer, antes só do que mal acompanhado. Sim, mas tem o bem acompanhado. Não pense que só é ou só ou mal acompanhado, não. Tem o bem acompanhado. Tá bom? Tá bom. Fica a dica aí. Bom, se você quiser saber mais a respeito, esteja conosco na Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Vocês participam da Terapia do Amor, ou a Terapia do Amor está presente onde hoje vocês frequentam? Catedral de Itaquera. Catedral de Itaquera, Rua Carlos Bauman. Augusto Carlos Bauman. Acho que é 485 o número. 485. Acho que é isso mesmo. Tá ligado? É em Itaquera. A Catedral de Itaquera. Se vira, resolva. Você procura aí. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site oficial escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se aqui no canal para ser avisado de novos vídeos. E tem aí um sininho que você tem que ativar para que nunca você perca uma notificação. E se o vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Obrigada.